Me dirigir a você e saudá-lo com a paz do Senhor é para mim um prazer muito grande. Eu estou aqui para recomendar o nosso ministro, o evangelista Natalino das Neves, membro da Convenção do Paraná e da Assembleia de Deus em São José dos Pinhais, e que faz o comentário semanal das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Caro professor, eu recomendo, assista com atenção a aula desta semana. Veja aí que preciosidade e tenha uma boa aula no próximo domingo. Que a graça, a paz, a comunhão de Deus esteja presente na sua vida. É um prazer, mais uma vez, retornar aqui para nós, agora darmos continuidade, participando junto no estudo, na preparação das aulas do segundo trimestre de 2014, segundo trimestre das lições bíblicas da CPAD. Já tivemos aí o primeiro trimestre, que foi uma bênção, estudando a respeito de Moisés. E acabo de chegar da igreja, ali sede em São José dos Pinhais, onde ministro juntamente com o nosso pastor presidente, pastor Ival, nosso pastor da sede, pastor Josué. E estamos retornando, estamos ministrando a última aula, o legado de Moisés. Uma lição muito importante, onde pudemos aí fazer uma reflexão, uma meditação a respeito do que nós aprendemos durante o primeiro trimestre na pessoa do líder de Moisés, com as suas falhas, com seus defeitos, mas com grandes virtudes, na sua atitude, no seu comportamento. E agora, nesse trimestre, nós vamos estudar sobre os dons espirituais e ministeriais. E eu gostei da verdade prática desta lição, que diz que os dons são dádivas de Deus para que a igreja cumpra a sua missão até a volta do Senhor Jesus. Nós vamos ver ao longo desta lição e do trimestre que os dons são dados por Deus e para o benefício da coletividade. São dados por Deus, não por mérito, mas pela graça de Deus. Vamos fazer a leitura bíblica em classe. Vou fazer a leitura juntamente com você. Acompanhe essa leitura e vamos então depois explanar a respeito desta lição. Romanos 12, 3 a 8. Por quê? Pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que nada saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. A segunda leitura se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 4 ao 7. Vamos continuar a leitura. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Nessa lição nós vamos ver como que Deus trata a questão dos dons, né? Que é algo imerecido, dado um favor de Deus para o ser humano, como que isso acontece ao longo do Antigo Testamento, Novo Testamento, como é tratado biblicamente esse dom. Nós vamos também estudar com a classificação dos dons, conforme proposto aí pelo autor da revista Lições Bíblicas da CPAD. E por fim, qual foi o motivo que Paulo escreveu aos Coríntios, explicando
ou dando orientação a respeito dos dons espirituais. Por que será que Paulo fez isso? Vamos ver durante o trimestre uma explanação, um detalhamento a respeito da utilização de cada dom, qual o propósito de cada dom, detalhando. Então nessa primeira lição vai ser feito de uma forma mais genérica, na segunda também, e depois na sequência vai ser explanado com mais detalhes cada item. Por isso que nessa primeira lição, nesse primeiro vídeo, nós estaremos apenas explanando, ou nesse primeiro arquivo de slide, nós estaremos falando de uma forma genérica a respeito dos dons, e também em especial na segunda lição o propósito desses dons. Mas nessa primeira lição vamos dar já algumas pinceladas a respeito desse propósito também, que não tem como nós fugirmos desta regra. E em especial nós vamos ver nesta lição que o dom, ele perde o seu efeito se não for utilizado com base no amor. Nós vamos ver na Epístola aos Coríntios que o capítulo 13 não foi colocado ali por acaso, tem uma grande importância, separando o capítulo 12 e o capítulo 14. Parece que sai do assunto, mas está bem ligado à questão do assunto dos dons espirituais, porque não adianta ter dons se não tiver o amor. Vamos então ao primeiro tópico desta lição. No original, tanto no hebraico como no grego, a palavra utilizada para dom quer dizer graça, oferta, presente. É algo dado sem merecimento, algo dado gratuitamente. Então vai ficar bem evidenciado durante o estudo nesse trimestre que o dom que é dado por Deus não é algo que as pessoas fazem por merecer, mas é um dom dado por Deus. E nós vamos verificar que esse dom é dado ao longo de toda a história da humanidade. Deus sempre fornecendo gratuitamente às pessoas dons, talentos, sempre com o objetivo de ser utilizado para o bem da coletividade. Vamos ver que no Antigo Testamento já existiam dons, não tem como negar isso, e Deus já concedeu desde o Antigo Testamento, mas também não podemos negar que com o Novo Testamento, em especial com o episódio do dia de Pentecostes, nós vemos que houve uma ampliação da concessão de dons por Deus para os seres humanos. Concessões de dons que já havia anunciado por Jesus para que a sua igreja pudesse, como já comentei, na verdade prática, cumprir a sua missão até a volta do Senhor Jesus. Ou seja, utilizar não para o benefício próprio, mas utilizar para o bem da coletividade, para o bem do reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus. O autor da revista Lições Bíblicas, ele deixa bem claro que Paulo não teve a intenção de exaurir, ou seja, de esgotar todos os dons. Muitas pessoas acabam pregando que existem tantos dons, baseado nesse texto. Quer dizer que existem só esses dons? Não. Existem muitos outros dons. Paulo evidencia aqui dons especiais. E nós vemos que tanto em Romanos, como em 1 Coríntios, como em Efésios, vemos que alguns dons se repetem e outros não se repetem. Mas o apóstolo Paulo aqui, de acordo com a necessidade de cada igreja que ele estava escrevendo, ele evidencia os dons concedidos por Deus para o crescimento daquela igreja. É importante nós verificarmos isso. E tem muitas pessoas que criam grandes ensinamentos baseados nessas questões dos dons. Isso não vai agregar. É importante nós sabermos que os dons foram anunciados ali de acordo com as igrejas, a necessidade da igreja, e vemos que esses dons têm um objetivo específico, que nós vamos aprofundar um pouco mais na lição de número 2. Vamos à aplicação prática desse tópico. Como você tem utilizado os dons concedidos por Deus? Para a edificação da igreja ou em seu benefício próprio? Segundo alguns autores, as igrejas primitivas eram regidas por democracias espirituais. Vemos que houve uma necessidade com o tempo de algo mais organizado e também das funções de pessoas que exerciam ministério, pessoas que exerciam funções, cargos para uma determinada função dentro da igreja. E a necessidade de uma organização melhor nesse sentido. É importante nós termos isso em mente. As lições bíblicas classificam os dons espirituais em 3: dons de serviços, dons espirituais e dons ministeriais. Acho um pouco complicado trabalhar nessa classificação, mas como você tem na sua revista para fazer, eu vou seguir com o intuito de auxiliá-lo na preparação da sua aula. Eu trabalharia mais com a questão dos textos específicos, depois faria uma conexão entre esses tópicos. De certa forma, vou tentar
fazer isso para, na minha maneira de pensar, auxiliar na sua compreensão. Dons de serviço, o autor foca a questão de Romanos 12. Está aí citado quais são os dons no meu arquivo de slide, você pode verificar os dons na revista também. Mais uma vez, lembrando, você que está assistindo esse vídeo, que ainda talvez não saiba, eu deixo o arquivo de slide no blog da Igreja Assembleia de Deus São José dos Pinhais, www.redemãoamiga.com.br, ou no meu blog pessoal, natalindasneves.blogspot.com.br. Vai aparecer ao longo do vídeo aí a citação dos dois sites. Eu sugiro que você coloque como favorito na sua internet, eu sugiro que você divulgue para a sua rede social. Vamos trabalhar juntos, seja você também participante desse programa, sendo você um divulgador. Então você tem um vídeo à disposição, você pode baixar o arquivo de slide, ouvir o vídeo acompanhando o arquivo de slide com os comentários específicos, para auxiliar muito no seu aprendizado. Quero agradecer as pessoas que estão nos ajudando já, compartilhando, e agradecer as pessoas que têm reconhecido esse trabalho, têm elogiado, têm dado os seus comentários. Fique à vontade para comentar ali no vídeo, no YouTube, colocar os seus comentários. Então, nesse tópico de Romanos 12, nós vemos que é dado uma ênfase para a unidade. Unidade no sentido de uma aproximação dentre os membros da coletividade. Porque o dom de serviço, ele não é concedido para o bem do portador. A ênfase que é dada não é para quem possui o dom. Tem pessoas que fazem essa interpretação, se achando importante ou dando ênfase para quem tem um dom e atribuindo a ela como uma pessoa privilegiada no sentido de possuir algo que lhe faz melhor do que os outros. Mas nós temos que entender que o dom concedido a uma pessoa não é porque ela é importante e é melhor do que as outras. O dom é concedido a uma pessoa para que as pessoas possam ser beneficiadas com esse dom. Então o foco não é o portador, mas sim as pessoas que serão beneficiadas com esse dom. É bom ter essa imagem em mente ao falar sobre esse assunto. Romanos 12, 9 a 11, ele deixa claro também que o exercício da utilização dos dons deve ser com amor, com autocontrole e com amor. Quando é o amor que rege, não somente a questão da utilização dos dons, mas todas as atitudes dos seres humanos, principalmente aqueles que se dizem servos de Deus, ele conduz de forma que sempre a coletividade, as pessoas no sentido comum, no sentido coletivo, serão beneficiadas. Então, quando você vê alguém utilizando para o seu benefício próprio, é porque ele está fora da orientação, fora do propósito de Deus, porque os dons não são para propagar ninguém, não são para evidenciar ninguém, mas é para o bem da coletividade e deve ser aplicado com amor. Vamos enfatizar mais à frente um pouco mais sobre isso. Se lermos Romanos 12, os versos, vamos perceber que existe uma sequência na explanação do apóstolo Paulo. A primeira sequência, Romanos 12, 1 e 2, fala do compromisso individual com Deus. Na utilização dos dons espirituais, é necessário que haja um compromisso individual com Deus na utilização dos dons. Em segundo lugar, Romanos 12, 13 a 8, o compromisso mútuo com o corpo em relação à utilização dos dons espirituais, ou seja, visando a unidade. E em terceiro lugar, Romanos 12, do verso 9 a 21, por atos de amor. É o que nós comentamos. Resumindo, nós temos que ter um compromisso com Deus à utilização dos dons, nós temos que visar a unidade e aplicar com amor, não visando o benefício próprio, a exaltação própria, mas o benefício comum da coletividade. Eu deixo para você uma tabela com os dons que estão explícitos em Romanos 12, trazendo a questão do dom, o requisito para o dom e a descrição resumida de cada dom. Então deixo aí no meu arquivo de slide, vou passar para você dar uma olhada rapidinha e você depois baixa o arquivo de slide e passa a estudar um pouco mais detalhadamente sobre isso. A intenção com esses vídeos e arquivo de slide não é dar a aula para você completamente, mas é dar a vara para você pescar o peixe, não é dar o peixe pronto para você. Você como professor, você que provavelmente é professor, você que é um aluno afim, você tem a responsabilidade de correr atrás e estudar. Tem pessoas que às vezes ficam mandando pergunta para mim das coisas que eu coloco. Estude, pesquise, vai atrás,
de alguns textos que você quer que fique aprofundando. Eu estou deixando aí para você uma pincelada, uma orientação de como você vai estudar a aula. Você, como professor, está lá em Romanos, você tem uma necessidade, você que está lecionando, tem um ministério do ensino, dedique-se, esmere nisso, pesquise. Você tem essa responsabilidade como professor de pesquisar, de buscar. Então não é dar o peixe na mão, ainda que eu acabo dando peixe muitas vezes na mão, mas é para você ir atrás, buscar, pesquisar sobre os assuntos. Em relação aos dons espirituais, presente em 1 Coríntios 12, nós vemos aí o apóstolo Paulo enfatizando alguns dons espirituais, mas nós vamos fazer uma relação entre o dom de falar em línguas e a profecia, evidenciando o dom de profecias, demonstrando ali na sua argumentação uma superioridade em relação a esse dom, em relação ao falar em línguas. É quando ele faz toda a explanação ao longo desse texto e chegando ao capítulo 14 também, de como deve ser utilizado dentro da igreja esses dons, enfatizando a questão da organização, da liturgia do culto. É algo muito importante, principalmente aos assembleianos, que nós vemos muitas vezes ignorar essa orientação do apóstolo Paulo, havendo uma desorganização grande no culto. Pessoas que querem demonstrar uma espiritualidade, porque o apóstolo Paulo fala aqui que esse dom específico, o dom de falar línguas, ele serve para edificação pessoal. Quem vai ser beneficiado é quem está utilizando, diferente do que comentamos no anterior. Então é algo bem específico. E o apóstolo Paulo diz, se não tiver ninguém interpretando, o que cale na igreja? Tem pessoas que querem fazer uma interpretação diferente desse texto, para justificar a tradição assembleiana. Mas na realidade é isso mesmo. Nós precisamos ter ordem no culto. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que muitas vezes chamam a atenção com seu comportamento infantil, muitas vezes, dentro do próprio culto, tirando a atenção das pessoas para o culto, para a palavra de Deus. A palavra de Deus tem prioridade. A palavra de Deus é uma palavra profética. É Deus falando com o seu povo. E muitas vezes tira a atenção do povo, tira a atenção do novo convertido, porque o texto fala que ele não entende o que está se falando e acaba se escandalizando. É o que o apóstolo Paulo falou, não tem como interpretar diferente do que isso. É o que está escrito. Por que mudar o que está escrito? Por que não receber a orientação do apóstolo Paulo e seguir o que está no texto bíblico e inventar uma interpretação hermenêutica própria? Uma exegese, não uma exegese. Então ele disse que deve haver ordem no culto. E nós vemos sim muitas meninices nos cultos das nossas igrejas. Então nós precisamos ter uma ordem. E Paulo escreveu porque não tinha ordem, certamente. E serve para os nossos dias hoje também esse critério. Eu falei ainda hoje na lição da Escola Dominical em São José dos Pinhais, essa questão das pessoas que às vezes profetadas, as pessoas que querem fazer manifestações, demonstrar espiritualidade. Espiritualidade é no seu dia a dia, é o fruto do Espírito. Então, não precisa ficar demonstrando, ou se exaltando, ou mostrar para as pessoas que falam mais língua, ou mais que os outros. Nós temos a nossa relação com Deus, comunhão com Deus, e é aí que vai ver a sua espiritualidade. É no convívio com a sua família, no trabalho, é no convívio nos negócios. Aí você vai saber se você é espiritual ou não. É aí que é a pessoa avivada, ter vida espiritual. Não é com demonstrações de falar em língua e demonstrações infantis, espiritualmente falando, no templo, na liturgia do culto. Outra questão que é enfatizada na lição é que o conceder o dom é uma decisão de Deus, do Espírito Santo de Deus. Não é a pessoa, não é pelos seus méritos, não é porque ele tem se esforçado mais, tem buscado, tem orado mais, é ele que decide. O texto no verso 11 é bem claro, é uma decisão do Espírito Santo de Deus. E às vezes tem pessoas questionando por que fulano, por que Beltrano recebe o dom espiritual. Por que você quer saber? Por que você quer questionar a Deus? Se preocupe em manter a sua vida espiritual em comunhão com Deus, se preocupe em manter a sua salvação. E não como que as pessoas estão se relacionando com Deus, se Deus está sendo justo ou não. Você não crê na justiça de Deus, que Deus é justo? Deus é justo. Deus vai fazer o que é correto, Ele concede a quem Ele quer, Ele é dono. Como a fonte do poder que nós comentamos, Ele que é o dono, e Ele dá a quem Ele quer. A quem realmente Deus sabe que é a melhor maneira ou a pessoa adequada para receber, dentro da leitura de Deus e não dentro da minha nem da sua leitura. É importante nós estarmos cientes disso também. E aqui, mais uma vez, o apóstolo Paulo ele enfatiza a necessidade da diversidade em unidade, ou seja, há uma diversidade de dons, mas deve existir um único objetivo, utilizando para o benefício da igreja, para o benefício do reino de Deus. Isso deve ser enfatizado muito nesta lição.
Por fim, Efésios 4, que fala sobre os dons ministeriais. Fica aí no slide também os dons que são apontados. Da mesma forma, os dons ministeriais também são concedidos para o exercício do serviço do povo de Deus e também daqueles que não conhecem. Tem pessoas que confundem muito. Ele acha que quanto maior é o seu grau ministerial, os dons que ele recebe, mais importante ele é, mais poderoso ele é. Pelo contrário, ele recebe para servir, mais servo ele deve ser. Quanto maior a sua aplicação ou a concessão de dons ministeriais, ou qualquer que seja o dom, maior que deve ser a sua tendência para servir as pessoas. É esse que é o objetivo dos dons: servir as pessoas, servir a comunidade, servir a igreja, servir o reino de Deus. Os dons recebidos como uma capacitação, uma forma de deixar a pessoa mais hábil para fazer a obra de Deus. Não quer dizer que o dom é suficiente, que o dom é único e exclusivamente, mas deve existir um exercício, deve existir um cuidado de quem exerce o dom, para que ele possa fazer da melhor maneira e para o bem comum, o bem mútuo da coletividade, das pessoas que não conhecem ou das pessoas que conhecem a Deus. Bem como para o crescimento da igreja. Então, Deus concede os dons ministeriais e espirituais para a igreja para que haja crescimento, para que as pessoas se desenvolvam, e o exercício dos dons por essas pessoas que são concebidas esses dons deve utilizar para o crescimento da igreja. Então, uma igreja que tem vários dons, as pessoas são agraciadas por esses dons, deve ser uma igreja que cresce na graça de Deus, cresce na comunhão e cresce no rol de membros desta igreja. 1 Pedro, capítulo 5, versos 2 e 3, diz que os ministros devem servir a igreja do Senhor com zelo e amor. Mencionei hoje também, durante a ministração da aula, que é a última aula do terceiro trimestre do legado de Moisés, sobre essa responsabilidade de quem exerce o ministério. Ele vai responder sobre esses dons que lhes são concedidos, por isso que ele deve agir com zelo, não oprimindo, mas servindo a igreja, servindo a coletividade, servindo a comunidade, servindo as pessoas que vêm ao encontro do Senhor Jesus. Não é para oprimir, mas é com zelo, com cuidado, é com amor. Deus vai exigir isso, vai cobrar isso no momento certo por aqueles que exercem esse ministério. Por isso que não é para qualquer um. Tem pessoas que, por interesses próprios, fazem as suas artimanhas para receber um cargo ministerial, mas o dom ministerial que é dado por Deus, que é a vocação, que é a autoridade, é só Deus que dá. Então não adianta a carteirinha, não adianta a carteirinha de ministro, se você não é chamado por Deus, nem é vocacionado por Deus. Já falei isso muitas vezes e bato mais uma vez. Para exercer o ministério, tem que ser vocacionado por Deus, chamado por Deus. Recebe o dom de Deus para isso. E tem pessoas que ignoram. Por quê? Por quê? As pessoas que estão aí, na liderança, têm a responsabilidade diante de Deus também para formalização, que é o que nós vemos lá quando falamos de Max Weber também, a questão da formalização da autoridade que é dada segundo o poder. É preciso isso. E essa formalização deve estar em consonância também com a vontade de Deus e com a concessão dos dons de Deus para as pessoas através da vocação e do chamado. Efésios 4, 12 a 16 também fala do crescimento espiritual, do desenvolvimento de uma vida espiritual. Os dons servem para isso. Então, teoricamente, as pessoas que têm os dons concedidos por Deus devem ter uma vida espiritual ao longo do exercício dos dons, uma vida de desenvolvimento, uma vida espiritual em desenvolvimento, em progresso. Passo para você uma tabela para você acompanhar uma citação sobre os dons ministeriais. Apóstolos são indivíduos especialmente capacitados para estabelecer a palavra como testemunhas oculares de Cristo. Profetas, para revelar a vontade até então desconhecidas de Deus e encorajar e exortar. Evangelista, para proclamar a mensagem da salvação em Cristo. Pastores e mestres,
para ensinar, guiar rebanhos locais de crentes. Então você percebe aí nessa definição dos ministérios que nas nossas igrejas muitas vezes é ignorado isso. As pessoas que recebem a titulação na igreja, a formalização de um dom já recebido, quando realmente é um dom recebido, que isso está bem distorcido. Pastores que não sabem ensinar, pastores que muitas vezes têm uma função administrativa na igreja, que não tem nada a ver com o sentido da palavra, que pode ser contratada uma pessoa específica para isso, recebe o título de pastor, em alguns lugares para ter um salário melhor. Evangelista, qual que é a função? Então, se essa é a função, biblicamente é isso, por que as igrejas não se organizam desta forma? Por que não tratam as coisas dessa forma? Muitas vezes se perdem. Você acha que esses líderes não vão responder diante de Deus pela condução dessa forma? A Bíblia está aí, a orientação está dada, é só segui-la. Eu deixo para você no arquivo de slide também uma compilação feita por Hilderbus, que é uma das referências que eu deixo aí no arquivo de slide. Não sei se você percebeu que todo o arquivo de slide eu deixo. Ninguém tira nada da sua própria cabeça, tem que ler autores, tem que pesquisar. Eu deixo para você os créditos devidos, porque foram pessoas que escreveram sobre esse assunto. Eu deixo ali uma relação de dons, porque como eu disse, Romanos, 1 Coríntios e Efésios trabalham com os dons tanto espirituais e ministeriais, alguns mais específicos em alguns casos, e alguns deles se repetem, alguns se complementam. Então é importante, eu deixo ali para você estudar um pouco mais, pesquisar um pouco mais sobre isso. Como eu comentei anteriormente, eu segui a classificação da revista, fica mais fácil para você. Mas eu trabalharia diferente. Mas deixo aí para você esse resumo, que é bom você dar uma pesquisada com citações bíblicas, qual a função e como que eles se repetem muitas vezes, para auxiliá-lo também nos seus estudos. Deixo para você também uma tabela aí com as definições dos dons espirituais, segundo 1 Coríntios, com a questão dos dons e uma forma resumida aí com a descrição dos dons, também para auxiliar você no seu estudo. Então, dedique um pouco mais, estude um pouco mais sobre isso. Aplicação prática do segundo tópico, deixa aí para você pensar. Você tem sido grato pelos dons concedidos por Deus? Você tem utilizado os dons para a edificação da igreja? Em benefício do próximo? Para glorificar a Deus? Você tem sido grato? Tem utilizado bem os dons concedidos por Deus? Reflita, pense, se necessário, mude de atitude. Vamos então ao terceiro e último tópico. Aqui é importante nós enfatizarmos qual o motivo que o apóstolo Paulo escreveu dando essas orientações para a igreja de Corinto, que era considerada uma igreja cheia de dons. Era considerada uma igreja espiritual. A desinformação era uma das principais causas daquela igreja. Desinformação a respeito dos dons espirituais, dos dons ministeriais. É por isso que muitas pessoas estão errando. É uma responsabilidade da liderança orientar bem a igreja em relação aos dons ministeriais, aos dons espirituais, para que não erre. Paulo teve essa preocupação. Vemos que essa igreja espiritual, essa igreja cheia de dons, era uma igreja cheia de divisões. Era uma igreja que estava constantemente com os seus grupos brigando entre si. Mas nós já vimos que os dons não é com esse benefício, é por isso que o apóstolo Paulo teve que explicar. Não é para isso. E tem pessoas errando do mesmo jeito que os coríntios. Da mesma forma que aqueles membros daquela igreja estão fazendo. Em vez de utilizar o dom, que é graça de Deus, acham que esses dons são méritos próprios. Não é por mérito. Romanos 12,6, 1 Pedro 4,10 deixa claro que é por gratuidade, não é por mérito, é por esforço humano, é pela concessão de Deus, é a decisão do Espírito Santo de Deus, já comentamos sobre isso. Não é porque é melhor do que os outros, mas é porque deve ser mais servo, é o bem da coletividade. E aí que eles não entendiam, desinformação, não entendiam. Mas por quê? Porque estavam focando no seu próprio interesse, buscando o seu próprio umbigo. Por isso que não entendiam, porque a sua própria natureza também deixava-os impedidos, vamos dizer assim, de entender. Por isso que Jesus disse que muitos ouviam, mas não entendiam. Por quê? Porque estavam mergulhados no seu próprio desejo, na sua vontade carnal, e não conseguem entender as coisas espirituais.
Por isso que havia essa divisão. É a desinformação. E por isso que o apóstolo Paulo orienta muito bem. E tem muitas pessoas até hoje que não querem ouvir a orientação do apóstolo Paulo. Acho que sabe demais e sabe que deve ser feito, não precisa ninguém dizer. Mas Paulo aqui dá uma boa orientação para a igreja de Corinto, que serve para nossas igrejas hoje também. Tanto em 1 Coríntios como 12 como 14, vemos enfatizando, mais uma vez reforço, que os dons são para a edificação da igreja e não para a glorificação de alguns grupos. É para a edificação da igreja. Ele deixa bem claro sobre isso, para o bem da coletividade, e estou repetindo isso várias vezes para que você que está me ouvindo fique entendendo o que realmente o apóstolo Paulo quis dizer com esse texto, com a concessão dos dons. Do verso 12 ao 26, nós vemos, do capítulo 12, nós vemos o apóstolo Paulo usar uma ilustração muito rica com a questão do corpo, dizendo que existem vários membros do corpo, mas o corpo é um só. Cada um com as suas funções, com as suas atribuições, mas deve focar no bem comum. Existem algumas ilustrações falando entre os membros do corpo, sobre a importância dos membros do corpo. Nós vemos que um depende do outro, não pode viver isoladamente. Um membro depende do outro membro, faz parte do próprio corpo. Temos que ter isso em mente, principalmente quando se trata de dons espirituais, ministeriais, para o serviço da coletividade. A inveja por causa do dom dos outros, ou o desprezo pelos dons concedidos por Deus às outras pessoas, é contraproducente para a igreja. Não traz benefício nenhum, é o que estava acontecendo em Corinto. E que acontece também na nossa igreja muitas vezes. Não fique preocupado com o que Deus tem feito na vida das outras pessoas, no sentido de olhar por que ele está tendo, por que Deus está fazendo isso. Mas ore, agradeça a Deus por isso e busque servir a Deus da melhor maneira, ser útil para o reino de Deus e servir a igreja, servir o reino de Deus. Essa que deve ser a sua preocupação. O capítulo 2, do verso 1 ao 13, dá a entender que a formação anterior da idolatria, de servir a outros ídolos, era um dos motivos da ignorância daquele povo em entender o propósito dos dons divinos concedidos por Deus àquele povo. A sua vida pregressa a relação da religiosidade. O que acontece muitas vezes também. A gente vê na igreja muitas vezes manifestações que são presentes em outras denominações, outras instituições, que muitas vezes os cristãos criticam, e tem um procedimento igual dentro da igreja. Percebam isso. Pessoas que já vieram de outras instituições, é mais fácil e percebem isso, que acontece dentro da nossa igreja muitas vezes. E aqui era algo que acontecia também desse povo por causa da sua religiosidade anterior, a idolatria, influenciando na sua ignorância em relação aos dons espirituais de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, verso 31 e capítulo 13, verso 13, evidencia que os dons, quando utilizados com amor, ele contribui para a maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Ainda tem pessoas que dizem que é necessário crianças espirituais na igreja. Crianças espirituais na igreja são novos convertidos, esses são necessários sim. Diz assim, uma casa que tem criança é uma casa alegre, tem criancice. É criancice no sentido de ser novo convertido. Mas uma pessoa que está muito usando na igreja, dizer que é criancice, criança espiritual, o que é isso? A pessoa se converteu, no início tem a sua maturidade, vai crescendo como crianças espirituais, é permitido que as pessoas tenham lá algum comportamento infantil, mas uma vez que a pessoa já conhece, ela deve agir com maturidade espiritual. E nós vemos muitas pessoas experientes há muito tempo na igreja, agindo com imaturidade dentro da igreja. Criança espiritual, sim, deve haver os novos convertidos. Esse sim, que traz essa alegria para a igreja por causa do seu comportamento. Você que tem mais conhecimento deve ser maduro espiritual. E o exercício dos dons com amor contribui para isso. Como o autor das lições bíblicas, eu também entendo que o capítulo 13, que fica entre o capítulo 12 e o 14, que fala sobre os dons espirituais, e o 13, que está no meio, fala sobre o amor, é muito importante. E está devidamente bem colocado, porque se exercer os dons sem o amor, do que vale? No capítulo 13 deixa bem claro, o apóstolo Paulo, se eu falar ali, dar o meu corpo, se não tiver amor, não adianta. Eu deixo para você aí uma tabela, que também deixo a citação específica, que não foi eu que criei, eu fiz uma adaptação do autor, que eu coloco para você aí a página devidamente dados créditos, faz uma relação entre
o que é citado no capítulo 13 em relação ao amor com os problemas que existiam na igreja. Então, leia com atenção essa tabela, vai ajudar bastante você a entender melhor o contexto que está inserido esse capítulo 13 dentro do verso 12 e 14 e o contexto dentro da igreja. Vai ajudar você a aprender melhor esta lição. Para refletir, deixo aí para você a aplicação prática. A igreja em que você congrega sabe utilizar corretamente os dons? Ou é também desinformada como a igreja de Corinto? Existe ordem no culto? A base na utilização dos dons é o amor? Como está essa questão na sua igreja? Pense. E você que é líder que está me ouvindo, tem uma maior responsabilidade em mudar esse comportamento, essa atitude. Vamos então às considerações finais desta lição. Deus sempre distribuiu o seu dom ao seu povo, mas amplia a distribuição após o evento de Pentecostes, contribuindo para o crescimento do reino de Deus. Nós vimos nessa lição que Deus sempre concedeu dons, desde o Antigo Testamento, ao longo da história da humanidade, para o bem da coletividade, mas ampliou-os no Novo Testamento, principalmente com o evento do Pentecostes. Isso é importante nós enfatizarmos essa mudança após a vinda de Jesus. Ter dons, mas não ter amor, o propósito não será atingido, pois os dons são para servir ao próximo e visa a unidade na diversidade. Nós vimos que ter dons e aplicá-los sem amor, perde-se o seu propósito, o seu objetivo não vai ser atingido. Nós vimos isso nesta lição. E vimos que o objetivo principal é a coletividade, é a unidade na igreja, não a divisão, não o conflito, mas o bem do relacionamento interpessoal, o bem no relacionamento mútuo da ajuda das pessoas. Uma igreja desinformada sobre a utilidade dos dons terá sérios problemas de relacionamento e será contraproducente para o reino de Deus. Então nós vimos que uma igreja como a igreja de Corinto, por mais que era considerada espiritual e cheia de dons, tinha sérios problemas por desinformação. Por isso o apóstolo Paulo orientando-os para que houvesse um crescimento, uma maturidade espiritual. Por isso é que é importante você que é professor, você que é líder que está me ouvindo, também orientar a sua igreja. Quem sabe os problemas que você tem tido na sua igreja por falta de informação. Então dedique-se a estudar esta lição, a estudar a respeito dos dons e ensinar a igreja como proceder. Certamente o reino de Deus vai ganhar por isso. Mais uma vez, agradeço pela sua atenção, pela participação comigo nesse momento, por estar me ouvindo, dedicando um tempo para me ouvir. E peço mais uma vez que você não assista esse vídeo sem compartilhar. Você está sendo beneficiado, passe para as pessoas que não conhecem ainda. O quanto maior número de pessoas você passar, melhor. Contribua, participe você também desse programa como um promotor desse programa, dos vídeos e também do arquivo de slide. Coloque na sua internet como favorito o meu blog, natalinodasneves.blogspot.com.br, aparece para você no vídeo, redemãoamiga.com.br, e você vai clicar na hora que você quiser. Inscreva-se no meu canal do YouTube, inscreva-se no meu blog, para você receber assim que for postado o vídeo, um anúncio. Tem aí um novo vídeo no Natalino para você assistir e compartilhar. Muito obrigado. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Muito obrigado pela sua atenção.